você chegou a subprocuradora-geral e, inclusive, exerceu o cargo, tal qualmente nosso amigo e colega Antônio José, o cargo de procuradora-geral, quando o então procurador-geral Gussen se desincompatibilizou para assumir, para concorrer à reeleição. Quais foram os principais desafios, as maiores dificuldades que você encontrou, tanto como subprocuradora-geral, como quando você exerceu o cargo de procurador-geral, que a pessoa morre de tédio, eu sei disso. Márcio, vou começar então pelo cargo de subprocuradora-geral e tenho certeza que contei com o apoio subprocurador-geral de Planejamento Institucional. Presente, a doutora Edileia. Vou contar aqui com o apoio da doutora Edileia e é uma enorme dificuldade. Planejar uma instituição estrategicamente, quando se tem uma escassez, não mais de recursos, mas uma escassez de cargos, quando se precisa conciliar interesses, é um imenso desafio. Eu assumi a Subprocuradoria-Geral de Planejamento em 2019, um ano antes da pandemia, e precisava, naquele ano, do ponto de vista de planejamento, produzir um mapa estratégico em tempo recorde, porque o nosso mapa estratégico, cujo primeiro tem aqui outro subprocurador-geral de planejamento, o doutor Jataí, que também vai me dar razão. O primeiro foi edificado na gestão dele. Nós precisávamos atualizar o mapa por um período maior. E o tempo era curto, o tempo era muito curto, e foi um desafio com a equipe do planejamento, e eu, mais uma vez, porque em outras oportunidades já me referi, sou imensamente grata à equipe técnica que existe na Subplan, porque doou sangue para que em um ano nós conseguíssemos produzir esse mapa estratégico. E também agradeço à equipe de assessores, Maria Cristina Menezes, Leônidas Filipponi e Emiliano Brunet, que trabalharam comigo nessa empreitada recorde. Sob a ótica da modernização, o grande desafio no planejamento foi, Antônio José, que me entenda, um novo olhar sobre as centrais de inquérito. As centrais de inquérito foi uma estrutura pioneira à época em que foi constituída. Merece todo o nosso reconhecimento, foi um marco do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Mas foi chegado um momento em que as centrais precisavam ser revistas, e ser revistas sob a ótica até mesmo do controle externo da atividade policial, e esse desafio de começar a reolhar, ter um outro olhar sobre algo que já vinha de muitos anos, como tudo. E depois, no final, vai um alerta para os meus queridos novos promotores, como tudo que passam os anos e não se revê, acaba ficando acomodado e obsoleto. Zona de conforto, né? Fica na zona de conforto. Fica acomodado e obsoleto. Então, mexer no que já se tornou confortável, mexer em algo que precisa ser revisto é extremamente difícil. Outro imenso desafio, e aí junto com o desafio um enorme aprendizado, foi o redimensionamento, ou pelo menos a tentativa das procuradorias de justiça. Faço aqui um tributo à querida amiga Conceição Lopes, que desde que assumiu o CAU Procuradoria, pensava em como olhar diferentemente o segundo grau. Claro que eu vou falar da área na qual eu atuo hoje, que é a área civil. E esse redimensionamento das procuradorias não foi fácil, mas aprendi muito. E, sobretudo, aprendi mais uma vez em que só se resolve no diálogo, na oitiva com generosidade e também na fala com cuidado. Foi nesse momento em que, numa reunião que aconteceu dias antes da pandemia, nós não chegamos a um consenso sobre o que fazer. Mas veio a pandemia, houve oportunidade naquela reunião de todos se manifestarem, a equipe absorver o que ali ouviu, devolver, algum tempo depois, outra proposta, mas foi um aprendizado que eu não tenho dúvida de que foi a semente que hoje a doutora Edileia vai poder se valer na
imprescindível reestruturação que teremos que fazer a partir da mudança radical da estrutura do Tribunal de Justiça, onde nós vamos precisar realmente enfrentar e o nascedouro do que era necessário ser feito, o nascedouro, né, esse olhar sobre o segundo grau, aconteceu quando eu ainda estava no planejamento. E quero dizer a todos vocês que ainda estão chegando na instituição, e alguns que já estão há mais tempo e que às vezes dizem: não sei se quero ser procurador de justiça, como se ser procurador de justiça significasse uma atribuição menor, perder algo do que se pode fazer em prol da sociedade. Eu garanto a vocês que o segundo grau é lindo. O segundo grau, especialmente agora no cível, com todo o protagonismo que nos trouxe o Código de Processo Civil, precisa de um novo olhar.